Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Moisés, A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando essa live e viemos também falar com os irmãos que sempre que possível, todas as quarta-feiras, iremos sempre estar fazendo a live a partir das 9 horas da noite, amém? Às 21 horas. Em nome de Jesus. E o pastor Moisés está com a palavra. Com aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo direcionar a falar. Vamos orar primeiro? Pode começar Amém. a oração? Soberano glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Aqui, Pai amado, Pai querido, agradecemos, Senhor, por esse dia de hoje, pela noite que se iniciou, por mais esta rica e gloriosíssima oportunidade, Senhor, de estarmos adentrando as lares de cada um, que o Senhor possa visitar cada um, Espírito Santo. Senhor, que nós possamos, Senhor, possa falar aos corações de cada fazer um, aquilo que o Espírito ao de nosso coração, ao coração de todos aqueles que estarão juntamente conosco. Senhor, porque aquele que Que anda o Senhor na tua direção conceda-nos a graça que for jamais necessária, ficará Pai. enganado, jamais erra o Em alvo. nome de Jesus, Senhor, abençoa Espírito cada um, Santo. abençoa as famílias, Muito obrigada, as pessoas Deus. de perto e de longe Em também. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças Glória a Deus. Irmãos amados, já tem alguns dias, né? Vários dias que nós não fizemos mais a live, e no meio de muita movimentação, muita correria, muito trabalho, mas alguns irmãos sempre falando sobre as lives, e agora nós, pela graça de Deus, nós estamos podendo fazê-la, né? Iniciar agora, onde estaremos fazendo uma explanação da palavra de Deus, né? Comentários, tá bom? E também espero poder tirar dúvidas e aprender também com os irmãos, porque cada um que ensina aprende, né? Aquele que aprende também transmite conhecimento. A nossa vida é assim, irmãos. Cada dia que passa nos tornamos mais experientes, tá bom? Estou barbudo, mas aqui não é vaidade, também não é voto. Não. Já me perguntaram se é voto, se eu tinha feito promessa. Não. É porque eu deixei, né? E estou trabalhando também, estou sendo agricultor, ou melhor, horticultor. Trabalho na parte de hortaliças e geralmente estamos expostos ao sol, e eu achei interessante deixar a barba, né? Para proteção, porque aí colocamos o chapéu e aí protege o rosto, né? A barba ajuda, né? Graças a Deus, né? E a minha querida esposa gosta, a irmã Cléo, ela acha bom, né? De todas as formas, glória a Deus por isso. Irmãos amados, eu quero fazer um comentário com vocês, para nós, a palavra do Senhor que se encontra em Efésios capítulo 4, verso 25, né? Antes disso também eu gostaria de falar que eu gostaria de fazer uma transmissão simultânea, mas não foi possível ainda. Eu espero na próxima live. Na verdade, nós iríamos fazer uma live na quarta-feira passada, mas uma meia hora antes de fazer a live eu precisei socorrer alguém, prestar meus serviços a alguma pessoa, socorrer alguém, né? E não teve como, aí adiei para hoje, tá bom? Então hoje já estamos começando, sem anunciar previamente, sem nada, estamos aí, vamos fazer aquilo que Deus assim determinar, tá bom? O Senhor planejou para nós. Se você não assistir ao vivo, com certeza depois você terá a oportunidade de vê-la, né? E aprender mais conosco também. Existe essa palavra que está em Efésios capítulo 4, verso 25, que fala assim: exortações à santidade, né? É uma palavra de reflexão, uma palavra de restauração, né?
nós podemos ver que nos últimos dias, nesses últimos meses, nesse último ano, parece que as pessoas não estão mais pregando a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus falou que quando a palavra dele fosse disseminada, fosse pregoada em todos os cantos da terra, então viria o fim, ele voltaria, irmãos. Por quê? Porque já estaria consolidado, né, o seu trabalho, todo o projeto de salvação, né, que agora a salvação definitivamente, né, eficaz, graças a Deus, consolidado. Então, nós podemos notar que atualmente está tendo muita, vamos dizer assim, muita revelação, muita profecia, né? Amém por isso, né? Alguns profetas e profetisas a gente até conhece, a gente já sabe quem são, sabemos a idoneidade deles, não vamos criticar, irmãos, vamos orar quando vier uma profecia, quando vier uma revelação, uma visão de Deus. A pessoa diz que é de Deus, que Deus o autorizou a falar, não se levante contra aquela pessoa. Você vai orar e Deus vai confirmar a você, porque o Espírito de Deus vai testificar com o teu espírito, se for da parte de Deus. Se for o espírito do engano, Deus vai te alertar, Deus vai te mostrar, Deus não vai deixar você enganado. Precisamos ser maduros, precisamos ser prontos, irmãos, na fé. Não podemos ser mais crianças na fé, tá bom? A palavra diz aqui, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Glória a Deus, aleluia. Não se ache, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Glória a Deus. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, né? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Glória a Deus, aleluia. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Glória a Deus. Então, esta palavra, ela vem para nos fortalecer, para nos edificar, para aumentar a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa esperança, né? Lá em Romanos capítulo 10, verso 17, diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, qualquer uma outra palavra, um aprendizado, uma filosofia, versos lindos, poemas, né? E outras coisas mais, são interessantes. Músicas, né? Existem músicas belíssimas. Por exemplo, na música clássica, uma música romântica, né? Belíssimas, coisas boas. Uma música que tem um ritmo legal, talvez a letra até não é bacana, porque é o que muito existe por aí, a letra não é bem desenrolada, mas a melodia, né, o batuque, o saculejo, né, às vezes é um som bonito, é uma moda legal, né? Uma moda, um toque, enfim.
um instrumento bem tocado, bem ajustado, as pessoas se alegram, as pessoas sentem bem, mas a palavra de Deus é quem vai produzir fé em você. E a Bíblia nos adverte, né, quando nós fizermos alguma coisa para o próximo, alguma coisa em prol das vidas, em prol das almas, né, para Deus, a adoração, o louvor, né, tem que fazer isso primeiro, tem que fazer isso com o espírito, coração quebrantado, né, com arrependimento das nossas falhas, não é mesmo? Temos que buscar o Senhor também, invocá-lo, né, através com orações e súplicas, né, canções e hinos espirituais, né? Não é qualquer canção, não é de repente um hino, ele é emotivo, é agradável de se ouvir, né? De curtir, vamos dizer assim. Mas na hora de essa interação entre você e Deus só é dada pelo Espírito, só é feita espiritualmente. Quer ter um bom diálogo com Deus? Fale com Ele em espírito. Quando você conversa com Deus, você está falando, clamando em alta voz, Deus fica alegre, Ele tem prazer em te ouvir, né? Mas se você falar com Ele em espírito, através do teu pensamento, através do teu coração quebrantado, né, da tua vida, do teu pensamento, porque o coração espiritual é o pensamento, irmãos. Então Deus sonda o teu pensamento, Ele conhece você, Ele vai te ouvir e vai te responder. Se você quiser falar com Deus e ter assim uma forma, de repente você fala com Deus, ninguém sabe o que você está falando. Mas você fala com Deus, Ele te ouve e te responde, né? E resolve aquele problema ou salva alguém, né? Uma coisa muito maravilhosa que existe no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e que alegra o coração de Deus e que é tida como sabedoria, é quando você ganha almas para o Senhor, né? Ganha almas através da não somente pela tua pronúncia, pela tua eloquência, pelo teu conhecimento, né? Que tudo é motivado pela unção do Espírito de Deus, né? É pelo Espírito de Deus. E aí a palavra do Senhor diz, belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, É né? verdade. Deus é fiel. Boas novas é o Evangelho, né? É a palavra que salva, né? E aqui ele nos diz, fugir todos, né? Deve-se fugir, deixando a mentira, né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, né? Eu acho que nunca se mentiu tanto, né? Até mesmo porque aumentou a quantidade de pessoas, né? Então, o que acontece? O mentiroso, ele é eficaz naquilo que ele faz. Aquele que fala a verdade, ele precisa ser verdadeiro, né? E ter convicção, né? E acreditar, confiar, entender que Deus está com ele. Porque Jesus Cristo é a verdade. Glória a Deus. Deus ama a verdade. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele disse. Então, ele é verdade, é o caminho e a vida. É quem tem a direção certa para nós, né? Que nos conduz até Deus, nos leva até a salvação. Glória a Deus. Então, quanto mais o tempo passa, meus irmãos, se aproxima o dia da vinda de Jesus para a consumação dos tempos, para buscar o seu povo, né? Para salvar os seus, para livrar-nos de uma vez por todas das coisas desta vida, dos sofrimentos desta vida, das perseguições, das deficiências desta vida, né? Então, de repente você tem tudo, ou quase tudo que você precisa, mas pode ser que você esteja triste, pode ser que você esteja magoado, tenha um vazio em você, e é exatamente o espaço que Jesus Cristo quer preencher em tua vida. O Espírito de Deus precisa ocupar o lugar na tua vida, preencher você, encher você,
né? Então, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus. É por isso que o espírito maligno foge da tua vida. Ele sai. Glória a Deus, aleluia. É expulso o demônio, Deus o seja opressor, louvado. o enganador sai da tua vida, né? E vai para um lugar árido, para um lugar que não é, para ele não é bom negócio. Mas ele fica te rondando, te tentando, te assistindo, buscando ocasião para entrar na tua vida novamente. Aí você precisa estar robusto da presença de Deus, precisa estar cheio, né? Aí ele não vai poder entrar. Aleluia, Jesus. E você ainda vai ficar sensível. O Espírito de Deus te dá sensibilidade para que você resista ao inimigo. A palavra diz aqui, olha, a palavra diz aqui, ó, irai-vos e não pequeis, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não devemos guardar mágoa, não devemos andar irados. Podemos irar? Sim. Sentir raiva? Sim. Ficarmos aborrecidos? Sim. É normal. Se não acontecer isso com você, então você é uma pessoa doente. Você tem problemas, você tem algum distúrbio. Você precisa sentir essas coisas, né? Assim como você sente fome, sente sono, sente sede, sente cansaço, né? Fica cansado, fica todo bombardeado, não é mesmo? Sente aquela energia no teu corpo, a vitalidade também. Então há momentos que você vai estar aborrecido, você vai estar triste, há momentos que você pode se sentir envergonhado. Na verdade, o que nos envergonha é o pecado, né? Porque Adão, quando veio sentir vergonha, Adão e Eva sentiram vergonhas por causa do pecado. Depois da transgressão, eles sentiram vergonha, tiveram medo, né? Então, eles viram que estavam descobertos, perderam aquela proteção natural que existia, né? Então, as trevas entraram na vida deles, aí modificou. Mas mesmo assim, Deus cuidou deles, os amparou, né? Perdoou eles. Jesus Cristo foi preparado para nós, irmãos, para nos resgatar desde antes da fundação do mundo. Quando Deus criou os céus e a terra, ali o Filho dele já foi preparado desde aquela época. Porque a onisciência de Deus já viu, meus irmãos, os acontecimentos futuros. Deus, de antemão, ele viu, ele prevê. Isso é característica dele. Não tem como ele fugir disso. Ele viu, todas essas coisas que estão acontecendo já passou vamos dizer assim, pelo escrutínio de Deus, pela verificação de Deus. Deus já viu. Ele sabe, irmão. É por isso que ele tem um lugar preparado para você lá na glória. Glória a Deus, aleluia. Na verdade, ele preparou um lugar para todos, né? A ponto de Jesus dizer, são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então, quando nós somos chamados, significa que nós precisamos dar uma resposta, irmãos. Dependendo da nossa resposta, do nosso posicionamento, aí vem a escolha, né? Porque nós fomos selecionados lá atrás. O Senhor não é brincadeira. Quando Deus nos criou, quando Ele quando Ele criou o homem e a mulher, já havia o projeto de salvação. Ele preparou o lugar. Por isso que Ele disse, né? Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele não falou a quantidade, ele não disse que era para A e B, não é mesmo? Ele quer que todos nós ocupemos o nosso lugar, tenhamos parte, né? Daí o convite, esforçai-vos em entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e não está cabendo os que por lá entram. Porém, estreito é o caminho e apertado é a porta, né? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, à salvação, e algum que o encontra. Então, olha a diferença de algum
para o contrário, o oposto, não está cabendo os que por lá passam, né? A porta estreita conduz à salvação. Isso significa renúncia. A porta estreita, para seguir ao Senhor, nós precisamos renunciar, meus irmãos. Precisamos renunciar o pecado. Precisamos renunciar às práticas, aquilo que você sente. O Espírito de Deus vai falar com você. Que não agrada a Deus, você vai renunciar. E isso é individual, meus irmãos. Isso é individual. O Espírito de Deus faz com que você renuncie aquilo ali, né? E você vai ter uma vida nova. A ponto da palavra aqui está dizendo, o apóstolo Paulo escreveu aqui, ele diz, olha só o que ele fala. Quem roubava, não roube mais, né? Quem furtava, não furte mais, né? Antes, aí ele fala, não dê lugar ao diabo, antes trabalhe com as próprias mãos, né? E o que chama a atenção, ele diz aqui, ó, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter com que acudir ao necessitado. Glória ele não diz para ter com que juntar muito. Não. Deus não fala para a gente juntar. Né? Ter para até ajudar o próximo, né? Verdade. Não ser egoísta. Isso. Não querer só para nós mesmos. Então ele está dizendo, a ponto de ter como acudir ao necessitado. Né? Quando nós voltamos lá, o povo no deserto, né? Deus disse para eles que eles ia enviar o maná do céu, mas era para recolher somente a pegar e comer, não era para guardar para o outro dia. Né? Para não se preocupar com o amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Ali entrava o cuidado, a providência de Deus, não é verdade? É verdade. Então, todos os dias Ele cuida de nós. No amanhecer, no anoitecer, né? Ele cuida. Então, Deus vai abençoando no dia a dia. Amém. Glória a Deus. E aí ele fala para nós aqui, outra coisa que ele não é favorável a nós, que nós andemos amargurados, com cólera, né? Com sentimento ruim, ira, gritarias, tá vendo? Né? Blasfêmias. Não podemos blasfemar do nosso irmão, nem blasfemar contra Deus. Muitos blasfemam contra Deus. Nós temos que amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse tema aqui é muito forte, muito importante, muito imponente a nós, né? Aí ele diz, e bem assim, sem malícia também. Não podemos carregar a malícia, né? Precisamos nos livrar de toda a malícia. Antes sejamos benignos uns para com os outros. Quer dizer, benigno é aquele que faz bem. Ele não faz mal, jamais vai fazer mal, vai trazer problema, mas é benigno, né? Faz o que é bom, faz aquilo que vai agradar, que vai tratar bem, que vai trazer crescimento, né? Vai promover vida. Aí ele fala, perdoando-vos uns aos outros. Isso é uma barreira muito grande, não é verdade? O perdão. Quando você perdoa alguém, você está renunciando à vontade da carne. Verdade. Porque o perdão, entre a pessoa sentir uma coisa, se sentir magoado, ou ser machucado por alguém, ser maltratado, humilhado, ultrajado por alguém, e perdoar aquela pessoa, há uma distância, meus irmãos, que ali está um paralelo, ali está uma ponte para a salvação. Porque se você não perdoar, você não conseguirá o perdão de Deus naquele grande dia. Na própria oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, ele diz, Jesus disse, eis como deveis orar. Aí recitou o Pai Nosso. Lá, um dos versículos lá, ele diz, perdoa as nossas ofensas, ou as nossas dívidas, como algumas traduções falam, perdoa as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos aos nossos que nos ofenderam, ou aos nossos devedores. Não é verdade? É verdade. Então, se eu não perdoar, se eu relutar, se eu me segurar, se eu travar para não perdoar alguém, naquele grande dia, eu estou impedindo o Senhor de me perdoar também. Inclusive tem aquele texto da Bíblia, né, pastor, que fala sobre o servo que devia muito pelo seu senhor. Isso. E aí o que aconteceu? O Senhor foi cobrar dele e ele pediu misericórdia, porque ele não tinha condições, porque ele perdoasse a dívida dele. E assim o Senhor fez. Mas mais na frente, na hora que ele tinha acabado de sair daquele local, o que ele fez? Ele viu alguém que o devia a ele, né? Devia para ele. E aquela pessoa clamou a misericórdia, da mesma forma que ele fez também para o seu Senhor. Só que ele fez o contrário do que o Senhor fez a ele. Fez o quê? Ele disse, ó, se você não pagar, eu te lançarei na prisão. E aí ele clamou misericórdia, misericórdia. E eu irei te pagar, mas agora no momento eu não tenho como te pagar. E o que ele fez? Ele chamou os guardas, e os guardas lançou aquele homem na prisão. Só que alguém viu ele fazendo aquilo ali, um dos servos daquele senhor. E contou para o Senhor. E o que o Senhor disse? Vá e traz ele aqui. E assim foi feito. E ali, quando ele estava diante daquele senhor, sendo que ele tinha uma dívida maior do que o outro que o devia. Foi perdoado. Foi perdoado, né? E o que o devia, ele lançou na prisão. Então, Senhor, o que tu fizestes? Não me pediste que eu perdoasse a sua dívida e assim eu fizesse, porque não fizeste da mesma forma que eu fiz com você, porque não usou de misericórdia para com esse moço, né? Com o devedor. E aí o que acontece? Ele falou assim, ó, agora você vai ser lançado também. Então, trazendo isso aí para a nossa reflexão, é como Jesus, né, falando assim, por parábola, para que nós compreendêssemos, né? Então, ele foi preso e ele não ia sair dali enquanto ele não pagasse o último centavo. Então, a nossa dívida é maior do que o que o nosso irmão deve a nós, entendeu? Então, se nós não liberemos perdão para eles, automaticamente estamos dizendo, Senhor, não nos perdoa. Então, o que a segunda, que a palavra, né, o pastor ministrando aqui, disse, ireis e não pequeis. E tem um texto da Bíblia também, dando seguimento a essa mesma palavra, ireis e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, né? Então, o que é que ela quer dizer? Para a gente, por exemplo, se a gente irá alguém nos fazer mal, nós não segurar aquilo ali, porque além de fazer mal para nós, para o nosso próximo também. Não deixar de liberar perdão, entendeu? Por isso que Pedro disse para o Senhor, Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? O Senhor disse, não 7 vezes, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele fez isso querendo ser bom, né? Mas o Senhor disse isso para ele, ninguém consegue pecar contra o outro 70 vezes 7, meu irmão. Então, quer dizer, o Senhor quis mostrar para nós que não tem limite. Quantas vezes for necessário, né? Devemos liberar o perdão. Então, as pessoas elas têm muitas dificuldades isso precisa ser trabalhado, entendeu? Porque quando chegar na porta do céu, pode ser surpreendido exatamente nisso. Porque às vezes a pessoa está fazendo a obra, às vezes a pessoa faz caridade. Isso aí é dever de todos nós, né, pastor? Cristãos. Todos nós que professamos a fé, até mesmo pessoas que não professam a fé, elas fazem isso também. Nós não estamos fazendo nada de extraordinário nisso aí. É o nosso dever ajudar o nosso próximo. Por isso que o Senhor diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se eu amo o meu próximo, o bem que eu quero para mim, eu vou querer para o meu próximo. O mal que eu não quero para mim, eu também não vou querer para o meu próximo. Amém, meus queridos?
Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, concluiu. A conexão está um pouco lenta, mas eu espero ter podido transmitir para vocês essa mensagem, tá? Amém. Na próxima quarta-feira nós faremos outra transmissão e nesse período também faremos. E nós vamos avisar previamente, tá bom? É que nós ficamos envolvidos com os trabalhos durante o dia e aí não enviamos essa notificação, né? Mas eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Deus abençoe você que está assistindo ao vivo, participando, e você que vai assistir posteriormente também. Faça o seu pedido de oração. Isso. Amém? Ore, leia a Bíblia, né? A oração ela é a chave da vitória. A palavra de Deus é o mapa do cristão que conduz até Deus. Passou o endereço daquele canal principal lá. Nós temos um canal no YouTube, né? Tem dois. Temos dois. Tem o secundário e o principal. Eu vou passar do principal, depois eu passo do secundário. Amém? E você que irá nos assistir também no canal do YouTube, eu também vou colocar o nome, né, que a gente está fazendo essa live aqui pelo Facebook. E aí, se você quiser participar, né, toda quarta-feira, a gente vai sempre que puder, a gente vai estar fazendo outras lives também, outros dias, né? Mas vai ser direcionada para quarta-feira. Aí eu vou também passar. Amém? Glória a Deus. Então, o principal é IMAR. I.M.A.R, Igreja da Restauração. E o outro secundário é Restauração Perfeita, Palavra Amiga. E do Facebook é Cleomar Soares. Amém? E sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você puder compartilhar, dar seu like, bom? E que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Que Deus conceda a graça que for necessária a cada um de vocês, meus irmãos. Como foi citado aqui, a palavra do Senhor diz: belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Jesus está voltando, é preciso a igreja estar atenta. O Senhor diz: orai e vigiai-vos, para que naquele dia, naquele grande dia do Senhor, estejais de pé, para que não seja pegos de surpresa e não venha sobre vós repentina destruição. Amém, meus queridos? O pastor está com a palavra. Eu quero enviar também aí um alô, né, um salve, paz do Senhor para o pastor Arnaldo Silva, né? Foi o homem que me batizou nós dois, primeiro eu, depois, né? Alguns meses depois ela, e também para a família dele, né? A irmã Regina, Regina Helena, e todos os seus familiares, tá bom? Também para a missionária Marinalva, né? Diaconisa, Marinalva, também para o pastor Adair Cardoso, tá? Ele estava na minha consagração pastoral, na consagração dela como diaconisa, né? Então, foi uma bênção. Deus é fiel. Né? Amém. E quero também saudar a nossa amada irmã Maria de Fátima, Belém, né? Que nos assistiu do começo ao fim. Glória que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, minha querida. E todos vocês que irão visualizar também, que Deus possa visitar o lar de cada um, que o Senhor possa enviar anjos, meu Deus, no nome de Jesus, né? Anjos com espada de fogo desembanhada, flamejantes, que o Senhor possa repreender todo o mal, cegar os adversários, quebrar os grilhões, despedaçar os arcos de bronze, visitar todas as áreas da vida de vocês. Porque Deus conhece, Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o único que pode estar em todos os lugares. O Senhor sabe a necessidade de cada um e o Senhor vai suprir segundo a vontade e o querer dele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus. Vamos orar. E não se esqueça, meus irmãos, faça os seus pedidos de oração, coloque o seu nome. E nós compartilhe com alguém também. E iremos estar orando. Amém?
tempos atrás eu fiz uma live, gravei um vídeo, né? E esse vídeo a minha querida esposa compartilhou pelo WhatsApp, por vários WhatsApp, que a gente tem muito contato, muitos mesmo. E aí um dos contatos, né, enviou para nós, uma pessoa que mora longe, mora distante, ninguém nem vê assim. Ela falou que aquela mensagem, com aquelas orações que nós fizemos, chegou na hora certa, porque aquela pessoa estava com pensamentos de suicídio. Com pensamentos, tinha o projeto de cometer suicídio. Naquele dia, naquela tarde. Deus mudou, né? Deus mudou a história. Glória a Deus, a palavra de Deus é então, tremenda. Glória a Deus. Depois disso, há poucos dias atrás, eu vi o perfil desta pessoa, vi alguma coisa sobre ela, ela está bem, está trabalhando, está com sua família. Então, Deus sempre vai chegar na hora certa, meus irmãos. Ele sempre chega primeiro. Os livramentos são é algo que a gente não tem como falar, não tem comentários, irmãos. Amém. Então, Deus é fiel. Vamos orar? Vamos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, te agradecemos por esse instante, esse momento, Senhor, que estamos aqui, pela Tua palavra, Senhor, que podemos falar um pouco. Senhor, eu espero que essas pessoas fiquem bem, que elas estejam melhores, que elas sejam edificadas, guardadas, seu casamento, Senhor, repreende, meu Deus, toda ação maligna, nenhuma arma forjada, nem contra ela, nem contra a casa dela, nem contra a família dela, venha prevalecer, Altíssimo. Repreende toda a opressão maligna, Senhor, todo o nervosismo, Senhor, todo espírito de contenda, Pai. Repreende o mal, fecha as portas malignas, Senhor, Santo e poderoso, livra o Senhor dos homens malignos, dos homens sanguinários, dos homens violentos, Pai, dos acidentes, Pai, guarda o deitado levantado de cada um trabalhar, Pai. Dos perseguidores, Filho amado Jesus Cristo, Deus Santo da angústia, poderoso, da depressão, glória a Deus, das dores aleluia, na coluna, Jesus. das dores Deus no corpo, seja louvado, sabe, daquelas dores da alma, Senhor, que esta pessoa venha se levantar para a glória do nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Fica na paz, meus queridos. Glória a Deus.